O ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, faleceu em 30 de novembro de 2018. Enquanto alguns democratas se juntaram ao Partido Republicano para celebrar o líder como um herói em uma cerimônia partidária, o legado real de Bush deixou para trás uma história de crimes de guerra em todo o planeta. A mídia corporativa enalteceu Bush, um ex-magnata do petróleo e diretor da CIA, como um estadista que dedicou sua vida ao país. No entanto, o patriotismo de Bush não estava enraizado na dedicação ao povo trabalhador americano. Desde isso, ele era um guardião da elite do capitalismo do império. Do Iraque ao Panamá, George Bush foi responsável por inúmeras mortes, longe de ser a voz moderada da razão que agora está sendo apresentada. Bush abriu caminho para extremistas de direita assumir o controle do império dos Estados Unidos. Ele havia cuidadosamente preservado. Se alguém tivesse que resumir George Bush em um único momento, seria na véspera da sua presidência em 88, quando em 3 de julho daquele ano, o governo dos Estados Unidos derrubou um avião civil iraniano, matando todas as 296 pessoas a bordo. Os culpados nos Estados Unidos se recusaram firmemente a se desculpar por essa atrocidade horrível. Na época, Bush era vice-presidente de Ronald Reagan e estava no meio da sua própria campanha para presidente. Em um evento do Partido Republicano, cerca de um mês depois, em agosto, Bush respondeu indiretamente ao massacre de civis iranianos pelos Estados Unidos com as seguintes palavras infames: I'll never apologize for the United States of America. Ever. I don't care what the facts are. Essa única citação diz muito sobre o 41º presidente dos Estados Unidos. É uma representação firme da arrogância imperial e do nacionalismo dos quais Bush era a encarnação viva. Ele se recusou a se desculpar pelos crimes dos Estados Unidos e não se importou com nenhum desses fatos. A vida familiar e o mundo de George Bush era uma representação clássica da classe dominante americana, combinado a CIA, a indústria do petróleo, universidades de Ivy League e até mesmo a Alemanha nazista. Bush nasceu em 1924 em uma família capitalista de elite. Seu avô, Samuel Bush, era um executivo corporativo do aço e ferrovias que supervisionou contratos do governo dos Estados Unidos com empresas de armamentos durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, a família já lucrava com guerras desde há muito tempo. Seu pai, Prescott Bush, era ainda mais notável. Em 1918, como membro da sociedade secreta de Yale, chamada Skull and Bones, ele e seus colegas desenterraram um túmulo do líder indígena Jerônimo e roubaram seu crânio, uma coisa que é assim, bizarra. Prescott já era uma pessoa que entendia de negócios e quando se formou, se tornou um executivo bancário em Wall Street e até lucrou com o genocídio durante o regime de Hitler, como o jornal The Guardian relatou em 2004. Mesmo após a entrada dos Estados Unidos na guerra e com informações substanciais sobre os planos e políticas nazistas, ele trabalhou e lucrou com empresas envolvidas com negócios alemães que financiaram a ascensão de Hitler ao poder, o que não pegou muito bem para a família, já que você estava contra os Estados Unidos. Pensa-se que o dinheiro que ele conseguiu com essas atividades ajudou a estabelecer a fortuna da família até os dias de hoje e começar a sua dinastia política. Embora os ativos da empresa de Prescott tenham sido apreendidos pelo governo dos Estados Unidos em 42 sobre a lei de comércio com o inimigo, como nós citamos agora, isso não impediu de seguir uma carreira política. Uma década depois, em 1952, Bush foi eleito para o Senado dos Estados Unidos representando Connecticut, e mostra como essa família é poderosa, porque mesmo cometendo um crime contra o próprio país, ele conseguiu se reeleger como um candidato político. George H.W. Bush seguiu os passos de seu pai, frequentando a Universidade de Yale e também sendo membro da sociedade secreta de Skull and Bones. Após a formatura, Bush mudou-se para o Texas e entrou na indústria de petróleo. Em 1953, cofundou a Zapata Petroleum Corporation. Rapidamente se tornou milionário. No início dos anos 1960, antes de entrar oficialmente na política, ele também começou a trabalhar secretamente para a CIA. O jornalista Joseph McBride observou que Bush começou a trabalhar para a agência em 1960 ou 1961, usando seu negócio de petróleo como cobertura para atividades clandestinas. Após mais de uma década acumulando sua fortuna na indústria do petróleo, Bush entrou na política. Foi eleito para a Câmara dos Representantes em 1966, representando o Texas. No entanto, isso foi apenas o começo. Bush se tornou embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas e, posteriormente, presidente do Comitê Nacional Republicano. Em 76, foi nomeado diretor da Agência Central de Inteligência, ou a CIA, depois de trabalhar secretamente com a CIA por mais de uma década. Bush, um conservador ferrenho da Guerra Fria, estava agora no comando da CIA.
O historiador Greg Grandin escreveu que Bush comandou a CIA quando trabalhava em estreita colaboração com esquadrões da morte latino-americanos, agrupados sob a Operação Condor. Isso ocorreu no auge da Guerra Fria, depois que a CIA já havia derrubado violentamente vários governos democraticamente eleitos em todo o sul global, do Irã, Guatemala e o Chile. Os Estados Unidos continuaram a apoiar ditaduras militares de extrema-direita e esquadrões da morte em toda a América Latina. Foi também nesse momento que Bush estava desenvolvendo laços mais profundos com a Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo e um aliado-chave dos Estados Unidos na Guerra Fria. Com o apoio dos Estados Unidos, a monarquia saudita apoiou grupos islamistas de extrema-direita, muitos dos quais eram extremistas para minar as forças seculares, socialistas e comunistas no Oriente Médio. Através do petróleo e da política, Bush e sua família mantiveram contato próximo com as elites sauditas, incluindo a poderosa família Bin Laden. Sim, é esse nome mesmo que você ouviu, a família Bin Laden. O historiador Greg Grandin também apontou que foi Bush quem ajudou a facilitar a escalada da Guerra Fria, por meio do infame escândalo do Irã. Bush serviu como vice-presidente com o presidente Reagan durante esse escândalo, no qual o governo republicano vendeu diversas armas ao Irã para financiar esquadrões da morte contra a esquerda no país de Nicarágua. Quando Bush sucedeu Reagan como 41º presidente, usou sua autoridade para perdoar os conspiradores envolvidos no escândalo do Irã, evitando assim uma investigação de sua própria atividade criminosa. Muitos observadores notaram que, ao fazer isso, George Bush ajudou a estabelecer o precedente que Donald Trump exploraria mais tarde para se tornar presidente. No entanto, isso não se comparou aos crimes mais brutais de Bush. Em 89, a administração do recém-impossado presidente Bush invadiu a pequena nação da América Central, o Panamá, para derrubar o ditador Manuel Noriega, que havia sido durante muito tempo um ativo importante da CIA, trabalhando em colaboração com os Estados Unidos, ajudando a financiar esquadrões da morte de extrema-direita enquanto traficava drogas. Os Estados Unidos bombardearam brutalmente o Panamá, destruindo milhares de lares, o que levou ao apelido de Pequena Hiroshima, em homenagem à Hiroshima que aconteceu no Japão. Foram observados que os corpos dos panamenses foram jogados em valas, como se não fossem nada, e no entanto, as atrocidades mais sangrentas que Bush poderia fazer ainda estavam por vir. Em agosto de 1990, o Iraque invadiu e anexou militarmente o Kuwait, um vizinho logo ao sul deles. Bush queria uma guerra como resposta a isso, e para vender essa guerra, pagou mentiras deflagrantes sobre o país. Em outubro de 90, uma menina kuwaitiana de 15 anos testemunhou perante a Comissão de Direitos Humanos dos Congressos dos Estados Unidos e alegou: While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Todos ficaram horrorizados e espalharam obedientemente as falsas alegações de Bush para justificar uma guerra no Iraque. Alegaram que as crianças haviam sido retiradas de incubadoras para que Kuwait pudesse ser sistematicamente desmantelado. Foi somente após a guerra, em 92, que foi revelado que essa garota de 15 anos, na verdade, era filha de um embaixador do Kuwait nos Estados Unidos, e que as mentiras que ela divulgou haviam sido orquestradas por uma empresa de relações públicas a serviço da monarquia do Kuwait, ou seja, era tudo mentira para provocar uma guerra no país dela. Lembra que o Bush tinha declarado apenas alguns anos antes que não se importava com nenhum dos fatos? Em 91, o 41º presidente dos Estados Unidos começou uma guerra contra o Iraque, que foi extremamente brutal. Sob a liderança de Bush, o exército dos Estados Unidos deliberadamente visou infraestruturas civis, como escolas, hospitais, usinas elétricas, coisas que forneciam recursos para a sociedade. Devastou o país inteiro. Poucas semanas depois do fim da guerra, as Nações Unidas publicaram uma pesquisa que analisou os danos causados pelos bombardeiros dos Estados Unidos à população civil do Iraque. A ONU constatou que o Iraque estava quase apocalíptico, havia sido reduzido a uma era pré-industrial e que o país estava à beira de uma epidemia e fome geral. O exército dos Estados Unidos também utilizou armas de urânio empobrecido no Iraque, o que resultou em crianças nascendo com problemas, altas taxas de câncer e danos ambientais, os quais eles sofrem até hoje. Até o Washington Post, que apoiou a guerra, reconheceu meses depois que os Estados Unidos e seus aliados buscaram alcançar alguns de seus objetivos militares na Guerra do Golfo Pérsico, desabilitando a sociedade iraquiana como um todo, e que os Estados Unidos
causaram deliberadamente grande dano à capacidade do Iraque de se sustentar como sociedade industrial. Foram usadas armas de precisão para alvejar especificamente usinas elétricas, refinarias de petróleo e a infraestrutura de transporte. Os Estados Unidos destruíram mais de 100 pontes, juntamente com estradas, ferrovias, fábricas, redes de telefonia e estações de TV e rádio. O Pentágono posteriormente admitiu que intencionalmente destruiu a infraestrutura elétrica do Iraque, reduzindo o nível de geração de energia do país após a guerra em 96%, deixando em uma situação precária. Em 26 e 27 de fevereiro, os Estados Unidos e seus aliados, incluindo o Reino Unido, França e Canadá, bombardearam soldados iraquianos enquanto tentavam fugir do Kuwait e voltar para o Iraque. Milhares de iraquianos em fuga foram massacrados e havia até relatos de civis entre os soldados, incluindo trabalhadores estrangeiros e palestinos expulsos pela monarquia do Kuwait. Todos eles foram bombardeados até ficarem em pedaços, resultando na morte de milhares. O número exato de vítimas ainda é desconhecido. O período pós-guerra do Golfo foi catastrófico. Uma equipe de saúde pública de Harvard investigou e descobriu que o Iraque estava sofrendo de desnutrição aguda e níveis epidêmicos de doenças evitáveis, como cólera, por exemplo. A equipe de Harvard também estimou que pelo menos 170 mil crianças iraquianas com menos de 5 anos morreriam um ano após a guerra, devido aos efeitos dos bombardeios dos Estados Unidos. O Washington Post, o jornal, observou que os planejadores agora diziam que sua intenção era destruir ou danificar instalações valiosas que Bagdá não poderia recuperar sem assistência estrangeira. A administração de Bush deliberadamente tornou a vida de milhões de iraquianos um verdadeiro inferno, na tentativa de forçá-los à desseparação, na esperança de que derrubassem o seu líder. Mesmo depois da guerra acabar em 91, a guerra de Bush contra a sociedade iraquiana continuou. Os Estados Unidos usaram o Conselho de Segurança das Nações Unidas para impor sanções draconianas ao Iraque, proibindo todo o comércio com o país. Essas sanções, que foram posteriormente mantidas durante a presidência de Bill Clinton, levaram à morte de centenas de milhares de crianças iraquianas e outros civis. Diante desses relatos de devastação em massa de civis devido aos bombardeios dos Estados Unidos, o secretário de Defesa de George Bush, Dick Cheney, insistiu que cada alvo era perfeitamente legítimo e declarou: "Se eu tivesse que fazer de novo, faria exatamente a mesma coisa." O secretário de Defesa de Bush, Dick Cheney, viria a se tornar o vice-presidente de Bush e o cérebro por trás da política externa de George W. Bush. Mais tarde, liderou a Segunda Guerra no Iraque, uma década depois. Além disso, o chefe do Estado-Maior Conjunto de Bush, Colin Powell, mais tarde atuou como secretário de Estado de Bush. Esses crimes todos vão totalmente contra a narrativa da mídia, que retrata George Bush como um moderado de princípios e expõe um cinismo por trás das tentativas de distanciá-lo dos horrores políticos que ele cometeu. Durante sua campanha presidencial em 88, Bush e seus apoiadores recorreram a insinuações racistas para atacar seu oponente democrata, Michael Dukakis. Especificamente, eles exploraram o caso de William Horton, um homem negro condenado por assassinato e estupro que escapou da prisão após ser temporariamente libertado em um programa de folga de final de semana em Massachusetts. Bush supervisionou brutais reformas capitalistas neoliberais conhecidas como terapia de choque, que levaram a milhares de mortes desnecessárias na antiga União Soviética. Com a liderança de Bush, os Estados Unidos pressionaram esses governos socialistas antigos a realizarem massivas privatizações, vendendo indústrias e ativos estatais por centavos. Essa terapia de choque neoliberal apoiada pelos Estados Unidos estabeleceu uma rede de oligarcas capitalistas que ainda controlam a Europa Ocidental até hoje. Isso foi apenas uma das políticas que George H.W. Bush supervisionou e cujas consequências ainda sentimos hoje. Em 2018, ele não só é lembrado por seus crimes de guerra, espionagem da CIA e perfuração de petróleo, mas também por seu uso do racismo e pelo papel que desempenhou no estabelecimento da hegemonia neoliberal global. Bush orgulhosamente proclamou o início de uma nova ordem mundial, na qual o capitalismo havia vencido a guerra global contra o socialismo, e ele era o líder da única superpotência restante no mundo, o que faz ele pensar que ele era o homem mais poderoso do planeta. Bush era um homem que guardava muito bem o imperialismo e o capitalismo dos Estados Unidos, e ele fez muito bem esses papéis. Ele carrega uma grande responsabilidade por estabelecer a nova ordem mundial que o seguiu, uma ordem da qual estamos lidando até os dias de hoje. Tentativas de absolver ele e tentar inocentá-lo, olha,
É bem difícil de fazer isso, porque todos os fatos vão contra ele, pois ele também nunca se desculpou por seu país e pouco se importava com fatos inconvenientes. Como ele mesmo disse, nunca me desculparei pelos Estados Unidos, não importa quais sejam os fatos. I don't care what the facts are.